Meus irmãos, meus amigos, boa tarde e boa noite. Estamos aqui para novamente nós tocarmos em um assunto muito importante, porque muitas pessoas no meio cristão têm sido iludidas, principalmente aqueles cristãos de formação católica romana, principalmente esses. Então, em defesa da fé cristã, independente dela ser cristã protestante ou evangélica ou então romana, em defesa da fé cristã, para preservarmos a integridade da fé cristã, nós vamos fazer aqui hoje uma breve consideração ao que aconteceu no século XIX, quando o codificador, o Sr. Allan Kardec, fez mudanças absurdas e bruscas nas Escrituras Sagradas. Ele disse que do Antigo Testamento só poderíamos aproveitar o Decálogo, os 10 mandamentos, e do Novo Testamento só teriam valia os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava se referindo certamente ao Sermão do Monte, e a parte restante nós poderíamos desprezá-la. Quem foi que deu a autoridade, poder ou legitimidade a esse homem? Nós sabemos que ninguém. Não existe nenhuma autoridade eclesiástica. Não existe ninguém na face da terra que possa dizer que esse homem fez isso porque recebeu a autorização de Deus ou porque era um homem acima dos próprios propósitos de Deus. Mas isso aconteceu. Aconteceu no século XIX, devido ao movimento iluminista que já vinha se arrastando desde talvez o século XVII, XVIII. Vamos atribuir isso ao século XVIII e o século XIX. O que esse moço na França, em Lyon, ele é nascido em Lyon, o que ele fez? Ele tentando lutar contra a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, que na época era a grande representante da fé cristã, ele tentando derrubar a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, trouxe confusão à fé cristã. Ele fez o seguinte: eu vou dizer que isso presta e que isso não presta nas Escrituras Sagradas. A preocupação dele principal, isso eu estou dizendo e é de conhecimento público, é de conhecimento dos espiritualistas e é conhecimento de muitos cristãos. Se não é de todos os cristãos, é preciso que seja. Ele anulou a condição soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, disse: vós me chamais de mestre e Senhor. Pois bem, eu sou. Jesus mesmo afirmou que ele era mestre e era Senhor. Mestre na condição daquele que passa os ensinamentos, e na condição de Senhor e soberano, o chamado Curios, aquele que exerce poderes que só ele pode exercer. Então, os atos soberanos de Jesus, Jesus como Senhor e como soberano, ele foi destituído, digamos assim, por esse moço, também chamado o codificador, e Jesus ficou restrito à condição de mestre. Jesus, você pode falar tudo o que você quiser sobre amor, caridade, compreensão, benevolência e também perdão. Nós até somos muito gratos. Mas você não vai ser mais Senhor e nem soberano. Aí vamos voltar então às Escrituras
que ele disse que muitas coisas prestam, mas muitas coisas não prestam e precisam ser desprezadas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava falando da soberania de Jesus. Quem é que pode causar o arrependimento no homem? Aquela contrição profunda do espírito do homem. Ato soberano de Jesus. Quem é que pode causar um verdadeiro batismo, uma transformação, uma regeneração? Jesus Cristo ou o Espírito Santo de Deus? Ato soberano de Jesus. Quem é que pode, no caso, anular os pecados, ou seja, remir o homem da sua natureza pecaminosa? Jesus Cristo. Quem é que pode conceder o Espírito Santo? Jesus Cristo. Mas esse moço, o codificador, anulou esses atos soberanos. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 14 a 17, Paulo diz: em quem temos a redenção, a saber, a remissão de nossos pecados. Então, redenção e remissão dos pecados é ato soberano de Jesus. Isso também foi anulado pelo codificador. Com que poder ou com que autoridade, ninguém sabe. Ninguém reconhece. Só os seus sectários. Só os seus sectários é que acham que esse homem era poderoso e muito iluminado para corrigir o que Deus mandou que fosse cumprido. Corrigir o próprio Jesus em sua soberania. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,23, diz: fostes de novo gerados, ou fostes renascidos, ou fostes feitos nascidos novamente, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Uma regeneração total que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer, concedido por Deus Pai e Deus Filho. Então nós vemos assim, poderíamos dar muitos outros exemplos, é a anulação dos pecados, a remissão, a reconciliação com Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso foi anulado. Repito, com que poder e com que autoridade? Então ele realmente lançou-se contra a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lançou-se com o direito que ele presumia ter, lançou-se contra as verdades reveladas. Agora, quando ele, anulou Jesus como soberano, o que ele colocou no lugar? Ele importou da Ásia um pressuposto milenar chamado reencarnação. O pressuposto das vidas sucessivas, em que o espírito do homem vai nascendo e morrendo, e vai evoluindo no campo moral, no campo espiritual, e atinge um patamar superior até chegar a Deus. Então quer dizer que a reencarnação agora resolve tudo? As criancinhas que nascem doentes, as injustiças sociais, o pecado se torna uma coisa grave ou não grave, dependendo do ponto de vista, porque existe a reencarnação para, no caso, corrigir tudo. Não existe mais o juízo de Deus.
não existe mais o risco da pessoa perder a salvação, porque o pressuposto reencarnatório parece ter resolvido todos os problemas. Não é mesmo? Então, parece o quê? Uma solução para todos os momentos, para todas as situações. Então, alguém agride as Escrituras Sagradas, nega a soberania de Jesus, diz que do Antigo Testamento só se pode aproveitar o Decálogo e do Novo Testamento alguns ensinamentos morais de Jesus. Anula o que Jesus disse em João 13:13. E Jesus, que sempre foi e sempre será soberano e mestre, não é mais soberano. Segundo ele e os seus seguidores, Jesus Cristo não é mais soberano. Ele foi reduzido por nós à condição de didata. É o didáscalos, que é a melhor pronúncia. É o professor Jesus. O professor Jesus que explana e fala maravilhosamente no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Todos nós concordamos com o Sermão do Monte. Todos os homens e mulheres cristãos e não cristãos concordam com as maravilhas do Sermão do Monte. Agora, tirar a soberania de Jesus e substituir por um pressuposto de vidas sucessivas que está negado em diversos pontos das Escrituras Sagradas. Então, uma pessoa que crê nas vidas sucessivas, que é um direito que ela tem para ela, é uma pessoa que não pode acreditar que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e que a morte de Jesus na cruz não passou de um assassinato. Então, quem tira a soberania de Jesus e deposita em seu lugar o pressuposto reencarnatório está querendo fazer o quê? Está querendo fazer com que Jesus agora, depois do século XIX, ele que é junto com o Pai, Criador dos céus e das terras, passe a obedecer os critérios de um homem iluminista do século XIX. Pasmem, mas é isso que está acontecendo. E nós cristãos estamos sempre mostrando que a reencarnação não existe na Bíblia. Hebreus 9, 27 e 28 fala sobre isso. Ao homem é concedido nascer uma vez, viver uma vez e morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O espírito não fica pronto livre para escolher para onde vai, se ele vai ser doutor, se ele vai ser filósofo, se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher. Isso não existe. E em Hebreus 9, 27 e 28, no 28, fala-se sobre a expiação única e perfeita de Jesus pelos nossos pecados. Se houve anulação dos pecados, por que essa reencarnação tem que aprimorar os pecados? Então, em Hebreus 9, 27, o autor diz que a reencarnação não existe, porque o homem nasce uma vez, vive uma vez e morre uma vez, sobrevivendo o seu espírito para o juízo. Sobrevivendo o espírito para o juízo. E no 28, afirma que Jesus fez uma única vez para sempre a expiação dos pecados de muitos, os pecados de todos aqueles que aceitam a sua obra salvadora, a sua obra redentora. Mas a reencarnação desmente tanto Hebreus 9, 27
quanto 9:28, dizendo que talvez a expiação de Jesus tenha sido algo infrutífero, mentiroso ou então inoperante. Quem crer no pressuposto reencarnatório não pode ser cristão, não pode intitular-se cristão. O fato de falar em amor, caridade, compreensão e benevolência, isso é um segmento dos ensinamentos de Jesus. Mas aonde estão os atos soberanos? Os atos soberanos de Jesus, eles foram destruídos por quê? Eles foram neutralizados por quê? Então, remissão dos pecados, anulação de pecados, regeneração, concessão do Espírito Santo, reconciliação com Deus, salvação e vida eterna, tudo foi colocado abaixo e em seu lugar colocada uma palavra chamada reencarnação, que parece ser pau para toda obra, parece ser uma panaceia espiritual. Para muitas pessoas é até um lenitivo, um láudano, porque muitas pessoas têm espiritualidade, mas não uma vida espiritual com Deus, e precisam de certas doutrinas que tenham uma boa dose de lenitivo. Eu gosto dessa doutrina porque ela não incomoda o meu espírito, ela somente afaga o meu coração. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho, sem adulterações feitas por esse moço francês, o Sr. Allan Kardec, ele realmente incomoda o espírito do homem, porque o espírito de Deus é perfeito e o espírito do homem é sempre imperfeito. E o homem que diz que o seu espírito não é imperfeito está sendo mentiroso e soberbo perante os homens e perante Deus. O verdadeiro Evangelho de Jesus, Jesus é Senhor e soberano, e é também mestre. Jesus nos salva pelos seus atos soberanos, porque ele deu a sua vida em expiação pelos nossos pecados. Vocês podem analisar, por exemplo, no Evangelho de João, o capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 51 a 54, e vocês poderão constatar que Jesus afirma que era necessário que ele morresse para a remissão de nossos pecados, para que se cumprissem as Escrituras Sagradas. Não que as Escrituras Sagradas se cumprissem em seus ensinamentos, mas em sua morte vicária, voluntária, por amor gracioso de Deus Pai. Então você vê, esse processo, esse pressuposto de reencarnação que não existe, na Bíblia não existe nada disso, o que existe é contra isso, vem a adulterar toda a obra salvadora de Jesus. E as pessoas dizem, nós somos os cristãos legítimos e verdadeiros. Meu Deus do céu. Vamos ver o que Jesus fala sobre a salvação. Já que o pressuposto reencarnatório pode salvar todo mundo através de uma justiça superior e através de vidas sucessivas, vamos ver o que Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versículos 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto, a salvação, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo aqui, de maneira prática,
que sem a intervenção soberana do poder de nosso Senhor Jesus Cristo e sem a intervenção soberana do Espírito Santo de Deus, não existe salvação, porque não existe anulação dos pecados, não existe reconciliação com Deus e não existe salvação. O que esse moço na França fez no século XIX foi manter alguns aspectos da doutrina cristã, os aspectos interpessoais, fraternais, que são até bastante simpáticos, mas o relacionamento com Deus foi completamente amputado, foi completamente anulado. Ele fez isso por ousadia, por desobediência, sem nenhum poder e sem nenhuma legitimidade reconhecida por nenhum homem ou por nenhuma instituição em todo o mundo. Ele, no caso, criou uma doutrina de rebeldia. Nós, cristãos, nós conseguimos com extrema facilidade identificar essas adulterações que esse codificador fez. Nós podemos denunciá-las para preservar a fé, a prática, o ensino e a difusão da fé cristã. Da fé cristã que está aqui, manifesta já há mais de 2000 anos. Porque o cristianismo não tem só 2000 anos. Existe uma história anterior aí, da chamada matriz judaico-cristã, que vamos colocar aí uns 3.800 anos. Então qualquer bom entendedor sabe de que eu estou dizendo. Qualquer biblista sabe do que eu estou falando. Então, do século XIX para cá, alguém resolveu irar-se contra a Igreja Católica Apostólica Romana e, com isso, pegou as Escrituras, dizendo que algumas coisas servem e outras não servem. Um homem julgando Deus, um homem julgando o Filho de Deus e a sua obra de salvação, e tentando ministrar a muitas pessoas uma pressuposta outra obra de salvação. E tem muita gente seguindo isso, pensando que é mais bonito, que é mais moderno e que é mais inteligente. Quem crer no processo reencarnatório, que não existe, não pode crer na obra salvadora de Jesus, porque não podem coexistir no mundo espiritual duas salvações: a salvação pelos méritos do Filho de Deus e a salvação pelos méritos humanos. Meu Deus do céu! Então isso aqui é um alerta, meu amigo, meu irmão, independente da tua fé. Mas se você é um homem cristão, você tem o direito de ensinar e viver o cristianismo sem adulteração. Porque há pessoas adulterando a fé cristã dessa maneira e com coisas piores ainda, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, blasfemando contra toda a liderança cristã e contra a própria família cristã, dizendo que nós vivemos uma fé cega, uma fé sem nenhuma inteligência, e nós que nos baseamos na obra salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, somos obrigados a ficar ouvindo isso. Se nós somos obrigados a ficar ouvindo isso, nós temos o direito e a obrigação de ensinarmos a verdade e desvendarmos pelo menos uma parte do que esse moço, o codificador, fez com a obra salvadora de Jesus a partir do século XIX. E hoje fazem igual e fazem até pior. Vamos preservar a integridade das Escrituras e da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o nosso direito e a nossa obrigação. Para nós, para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. É nosso direito legítimo no céu e na terra.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.